Bom, e a questão dos Estados Unidos, tem dedo dos Estados Unidos aí, também tem a questão dos Estados Unidos, porque já tem problema suficiente para Donald Trump lá nos Estados Unidos. Bom, parece que a situação vai melhorar com o encerramento do período mais longo do shutdown, né, a paralisação mais longa que houve nos Estados Unidos. A gente pode dizer que esse shutdown ele vai de fato acabar, se encerrar? Então, tecnicamente, o Senado ele aprovou o acordo na Câmara, né? O texto segue agora para a Câmara dos Representantes, onde o presidente ele pretende colocá-lo em votação nessa semana ainda. O Trump ele já sinalizou que ele vai assinar o projeto assim que ele chegar à Casa Branca, ou seja, o fim formal da paralisação ele é questão de dias. Tudo indica que os funcionários federais vão voltar ao seu trabalho, os serviços públicos eles vão ser retomados, mas politicamente o shutdown ele termina sem um desfecho real. Ou seja, o acordo ele só garante financiamento das agências federais até 30 de janeiro do ano que vem. Ele não resolve a causa central da crise, que são os subsídios do sistema de saúde, o Obamacare. Então isso significa que se não houver consenso até lá, a gente está falando do quê? De talvez 2, 3 meses, o país ele pode voltar à mesma situação de bloqueio orçamentário, demissões, suspensão de serviços, e o caos que isso tem gerado é gigante, né? A gente viu até um cancelamento de voos, mais de 10% dos voos nos Estados Unidos. Então, a população ela está sentindo na pele o caos que isso tudo está gerando. Eu ia falar sobre isso, porque isso já é uma notícia velha, porque eu vi ontem que o presidente Donald Trump tinha determinado que os controladores de voo voltassem ao trabalho. Não sei como é que ficou isso, se essa determinação de fato foi cumprida, até porque não sei como é que funciona com o shutdown ainda em andamento, mas os voos aí, muitos voos paralisados, né? Isso deve atrapalhar demais o país desse tamanho, porque a gente tem que lembrar, os Estados Unidos são um país continental do tamanho do nosso, né? Grande como o nosso. É um país que depende fortemente disso internamente, e também lembrando que os Estados Unidos como sendo um polo mundial, então as pessoas precisam ir até lá, é, mas a gente pode dizer até que esse acordo que aconteceu agora, ele foi em parte por conta daquilo que também a gente estava falando, Neila, daquelas eleições que aconteceram tanto na cidade de Nova York como em outros estados também. Por que que eu falo isso? Porque é como se agora os democratas eles pudessem dar uma respirada. Porque como eles saíram tão bem nessas eleições, é como se eles já tivessem ali, por um lado, humilhado os republicanos, então eles expuseram os republicanos e agora eles com esse discurso de vitória, de que eles conseguiram derrotar os republicanos, é quase como se eles conseguissem agora, temporariamente, dar uma flexibilizada para que não haja um desgaste político ainda maior. Lembrando também que as pesquisas que têm sido feitas, elas mostram que houve desgaste político dos dois lados, talvez um pouco mais para o lado dos republicanos, mas os democratas também, eles foram vistos aí como intransigentes em relação a tudo isso. Urian, não está no nosso script, mas eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir me dar uma pitada sobre esse assunto. Estamos no meio da COP aqui no Brasil. A COP está na sua primeira semana lá em Belém do Pará. 150 delegações do mundo todo participando aqui da COP 30. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obviamente não veio, disse que não iria participar, até porque a gente já sabe o posicionamento de Donald Trump sobre as questões climáticas. Os Estados Unidos não participam mais do Acordo de Paris. Ontem, se eu não me engano, ontem ou no final de semana, ele acabou fazendo uma publicação na Truth Social sobre a questão da rodovia que construíram lá na Amazônia simplesmente por conta do evento da COP30. O governador do Pará, Helder Barbalho, acabou respondendo. Donald Trump disse: olha, ao invés de ficar falando, apenas falando, venha para cá, vamos conversar sobre as questões climáticas, vem tomar um tacacá. Essa foi a resposta do Helder Barbalho, mas o presidente Donald Trump não está muito preocupado com as questões climáticas. E eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Existe alguma preocupação de Donald Trump com a questão ambiental? Não é o que a gente vê, mas existe alguma preocupação
dele sobre esse assunto? Eu diria que ele está preocupado com o assunto, não especificamente ele está preocupado com o meio ambiente, tá? Isso ele já deixou bem claro, muito mesmo antes de assumir no primeiro mandato. Tem até muitos posts que ele fez ao longo da história no Twitter, finado Twitter, né? Hoje X, que ele dizia que não acreditava nas mudanças climáticas, que isso tudo era uma invenção da China para vender turbina, vender painel solar. E de fato, quando eu digo que existe uma preocupação por parte do Trump, está justamente nessa questão do domínio da China na questão das energias renováveis. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles abandonam isso tudo, eles entendem que eles já não deram aquele passo que precisava ser dado para que se tornassem competitivos em relação à China, né? Agora devem tentar sair novamente do Acordo de Paris em janeiro, uma postura completamente negacionista do Donald Trump, mas ao mesmo tempo estratégica. E eu falo isso porque a China hoje, e é um dado que é bastante interessante, ela exporta, ela arrecada mais dinheiro exportando painel solar, turbina eólica e a influência do que os Estados Unidos com a exportação de petróleo e gás. Então, é mais fácil para o Donald Trump, geopoliticamente, negar que isso tudo que está acontecendo, essas mudanças climáticas, que são, sim, um fato. A gente está vendo o que está acontecendo agora no Paraná, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em outras regiões também, no Caribe, no Sudeste Asiático. Esses fenômenos, eles estão cada vez mais constantes e mais fortes. Mas ele prefere negar isso, porque aceitar que isso tudo está acontecendo seria aceitar que algo precisa ser feito e que a China está na frente em relação a isso. Então, a China, hoje, ela é praticamente uma superpotência de energias renováveis. Eu digo praticamente porque ela ainda é o país que mais polui, principalmente porque ela, em grande parte, depende do uso do carvão, então da queima do carvão. Mas ela tem capacidade, ela tem conhecimento técnico e ela precisa apenas tomar uma decisão política de deixar essa dependência dos combustíveis fósseis. E a China, como sendo o principal inimigo geopolítico dos Estados Unidos, o Trump não quer ver o mundo inteiro, ao invés de comprar petróleo norte-americano, gás natural norte-americano, comprar painel solar da China. Então ele adota essa postura também. Todo sentido. O problema, a preocupação dele não é o meio ambiente. Agora, se você que está nos assistindo acha que o presidente Donald Trump está perdendo tempo de não vir provar o tacacá, coloca aqui para gente se esse é um problema, se ele está perdendo a oportunidade de experimentar o tacacá lá de Belém do Pará. Voltando a falar de Donald Trump, o presidente americano recebeu o novo líder sírio, deixa eu ver se eu sei falar esse nome, Ahmed al-Shara, na Casa Branca, uma aproximação que é histórica. Me diz se eu falei esse nome certo. Hussein al-Shara, tá ótimo. Jamais vou cobrar a sua pronúncia em árabe, então tá tudo certo. Vale a gente lembrar que o al-Shara, inclusive, antes ele era chamado de al-Jolani. Ele cresceu no exílio, então ele era uma pessoa que ele integrou a Al-Qaeda no Iraque em 2023, onde ele foi treinado em táticas de guerrilha, participou de insurgências, ele foi preso pelos Estados Unidos no Iraque. Então ele não era uma pessoa que vem também ali, Neila, de um fundo, de uma jornada muito democrática, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa frisar. O segundo é que esse encontro dele com o Donald Trump, ele foi um verdadeiro marco diplomático, porque é a primeira vez na história em que o chefe de Estado sírio pisou na Casa Branca. A Síria, que durante décadas viveu sob o regime do Bashar al-Assad, aliado da Rússia, do Irã, alvo de sanções ocidentais por crimes de guerra, ela agora é governada por ele, que ele é líder de um governo de transição formado depois da queda do antigo regime. Foi até um golpe bastante grande para a Rússia nessa região, porque ela passa a perder também a sua influência.
e ele tenta agora reintegrar o país à comunidade internacional depois de uma década de guerra civil, de destruição, de isolamento diplomático. Então, o Trump ele acaba recebendo essa liderança. Por outro lado, eu deixo aqui o meu ceticismo em relação a ele. Por quê? Porque ele se apresenta assim como alguém que vai instaurar a democracia na Síria, que a Síria vai voltar para o cenário internacional, mas eu não consigo deixar para trás o histórico dele, o histórico de Al-Qaeda, de envolvimento em organizações terroristas. Isso tudo é muito preocupante. Então eu acho que a comunidade internacional ela precisa olhar para cada movimentação dele mais de perto e com bastante ceticismo. Qual é o nome dele mesmo? Al-Shara. Al-Shara vai ter que te provar, né? Vamos voltar desse assunto. Vai ter que me provar. Vai ter que te provar. Não estou convencido. Não está convencido. Outro assunto é que o chanceler brasileiro Mauro Vieira vai se encontrar no Canadá, Estados Unidos não, no Canadá, com Marco Rubio, se eu não me engano, com Marco Rubio. Então, Marco Rubio. Não é isso. Mauro Vieira, mais uma vez, se encontra com Marco Rubio, dessa vez no encontro dos países mais ricos lá no G7. Já tem um tempinho que a gente vem falando sobre a possibilidade dessas negociações aí entre Brasil e Estados Unidos. Agora, de fato, mais uma reunião. Vamos ver se sai alguma coisa para a gente reduzir essa tarifa imposta ao Brasil. Será que agora sai, Urian? Eu não vou arriscar responder. Acho que tratando-se de Donald Trump... Eu te faço perguntas complicadas, né? Você me deixa numa posição muito difícil, porque tudo aqui fica gravado. Aí se eu falo que sai, depois não sai, fica numa posição difícil. Vamos trazer um elemento para isso, que é o fato de que o Donald Trump, durante a COP, e aí a gente voltando com o nosso assunto da COP também, ele foi alvo de muitas críticas diretas. Críticas, inclusive, por parte do presidente Lula, inclusive quando ele vai para a Colômbia para dar aquela passadinha ali na cúpula da CELAC, que acontece com a União Europeia também. Eu fiz algumas ressalvas em relação a isso, porque eu não acho, e eu entendo a legitimidade de críticas contra operações militares que não são autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Você condenar, você criticar isso e resolver conflitos e tensões por soluções pacíficas, né? Isso qualquer líder mundial pode e deve fazer. A gente tem que defender a convenção, as convenções internacionais, o direito internacional. Agora, o timing não é bom. Não é bom o presidente Lula, nesse momento, dar nome aos bois e falar tão diretamente, né, mandar recados tão diretos contra o Donald Trump. A mesma coisa foi feita agora pelo Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que usou o discurso dele na COP para atacar o Trump, citando nomes. Então, não se trata de uma pessoa que não liga para a própria imagem. O Donald Trump, com seu ego extremamente evoluído, muito mais evoluído do que o que a gente encontra por aí, ele é uma pessoa que ele pode retaliar esse tipo de declaração. Então, acho que o Brasil deveria cuidar um pouquinho mais com a maneira como vem se posicionando em relação a tudo isso, para não sabotar as negociações comerciais. Essa da Venezuela, mais uma vez. O presidente Lula, ele não cansa de me surpreender, viu, Urian? Essa passadinha na CELAC, na Colômbia, apenas para uma defesa ali estratégica à Venezuela. Lembrando que esse encontro da CELAC foi extremamente esvaziado, falido, caído, para usar um termo mais chulo, mas não foi um encontro assim, um grande encontro. O presidente Lula fez um bate-volta, sequer fez uma reunião, sequer fez um encontro. Foi só mesmo dar as caras e mostrar um apoio à Venezuela. Aí fica difícil ajudar o presidente Lula, viu? Fica difícil. Fica difícil, fica impossível, na verdade. E eu iria além, Neila. Ele sai de uma COP esvaziada,
tá? Porque a visão que eu consigo ter é essa. Ele começa com a ideia daquele fundo das florestas tropicais para sempre, que lá no começo queria arrecadar 25 bilhões de dólares, aí vai para 10, aí não consegue 10, consegue 5,5, sendo que 1 bilhão vem do próprio Brasil, 1 bilhão da Indonésia, que seria um país beneficiado por isso também, e aí 3 bilhões da Noruega, sendo que o da Noruega não é Pix na conta já. O que a Noruega fez foi uma promessa de doação, de empréstimo, na verdade, e que para acontecer o Brasil ele vai ter que conseguir alcançar alguns critérios que foram estabelecidos. Então, no momento no qual aquele projeto do Brasil na COP, a maior vitrine que o país tinha, que era a oportunidade de transformar algo que sempre a COP todo ano é uma coisa linda, né? Discursos bonitos de Imagine all the people living for today, todo mundo dando as mãos e prometendo combater as mudanças climáticas, sendo que na prática não alcançam a parte do financiamento. Esse projeto, de fato, na sua essência, era algo positivo, era uma oportunidade dos governos eles mostrarem, os governos sozinhos eles não têm dinheiro, tá? Para o tanto que precisa para combater as mudanças climáticas. Mas eles poderiam sinalizar para o setor privado que esse fundo talvez seria algo interessante. Mas chegaram na COP, não fizeram isso. O presidente Lula teve um balde de água fria em relação a isso, até mesmo de alguns aliados que historicamente se posicionavam de maneira favorável a esse tipo de doação, como é o caso do Reino Unido. Se o Reino Unido tivesse doado, seria um selo de credibilidade para que outros países europeus doassem também. Não aconteceu, então ele deixa a COP esvaziada, que ele não conseguiu aquilo que estava querendo, para ir na cúpula da CELAC mais esvaziada ainda, para poder dar munição para a oposição bolsonarista ainda atacá-lo, dizendo que ele defende a Venezuela. Então, assim, o que eu falo a partir de agora? Não tem muito o que se dizer. É só esperar. O silêncio. O silêncio vai falar por nós.